Eu estava conversando com o Virmondes sobre essa questão de descrição de cargos e salários e tudo mais. Virmondes, continua aí. Qual era a tua outra dúvida? A minha outra dúvida seria em relação à cultura, né? A cultura da cafeteria. Cultura, pelo que eu entendo, são os valores que são negociados ali dentro, né? Isso. Aí, uma dúvida em relação a isso é como é que, vamos dizer assim, eu apresentaria isso? Eu contratei a pessoa, ó, mesmo antes de contratar, né? Ela já tem que estar ciente ali do que a gente busca, mas isso tem que ser uma coisa permanentemente como é que se diz assim, que eu tenho que estar sempre lembrando essas pessoas, ela tem que ficar exposta, É por bom. escrito. Eu queria mais ou menos assim, um panorama É geral em bom. relação a isso. É bom ter um documento, é muito importante ter um documento porque para não ficar algo etéreo. Ah, qual é a cultura? Ah, a cultura é o dono. Aí, então, se o dono acordou de mau humor, a cultura muda. Então, é importante ter um documento aqui que é a forma como vocês agem na empresa. O que que pode, o que que não pode. Você ter a missão e os valores da empresa, é muito importante que isso esteja escrito. É, a missão e valores é imprescindível. Eu acho que a Cibele consegue te dar uma resposta até mais completa que a minha em relação a essa coisa de cultura, porque a Cibele, pô, foi diretora de recursos humanos, então ela trabalhou no McDonald's, Pão de Açúcar. Eu vou pedir uma colinha para ela. Segura um minutinho aí. Sim, sim. Bom, o que que é o código de cultura, gente, que vocês precisam construir? É a forma que vocês querem que as pessoas trabalhem na empresa de vocês. É o como. Então, assim, ó, como você gosta que atenda um cliente, como você quer que as coisas aconteçam. É como se fosse os hábitos mesmo. Então, imagine, se eu vou para o Japão, lá no Japão, todo mundo não se cumprimenta com a mão, só se cumprimenta abaixando a cabeça. Isso é um comportamento esperado daquela cultura. Quando a gente faz isso dentro da nossa empresa, o que que a gente está querendo fazer? Com que os nossos funcionários, eles representem a cara da sua empresa. Ou seja, dentro da sua empresa, eles precisam ter os comportamentos que você julga adequado para o atendimento, que você julga adequado para como vai lidar um com o outro. O que que é interessante? Eu vou mostrar depois um pouquinho do código de cultura aqui da Barista Wave. Por que que é importante a gente ter o código de cultura? Principalmente para nós agora, muitos de vocês vão ser gestores pela primeira vez. Quando a gente se torna gestor, a gente vai ter que dar feedback quando o funcionário não for bem, ou se ele for bem também, a gente vai dar feedback positivo, a gente vai contratar, a gente vai demitir. E quando a gente tem um código de cultura, ele meio que ele faz com que a gente consiga, de uma forma mais profissional e menos pessoal, conseguir dar feedback, conseguir demitir, conseguir contratar. Por que isso, Sibeli? Porque a gente vai usar o que determinamos no código como uma forma de conduzir as nossas ações. Então, por exemplo, se a gente está dizendo, eu vou mostrar o código de cultura, talvez fique mais fácil, mas se a gente está dizendo que aqui na empresa a gente quer pessoas que sejam engajadas, vamos supor, que trabalhem bem em equipe, e alguém não está trabalhando bem em equipe, não é porque a Cibele disse que, ai, nossa, não gostei de você porque você não trabalha, não fui com a sua cara, não, você não gostei de uma atitude porque você não estava de acordo com o código de cultura. Então, o código de cultura, ele vai selando, assim, o comportamento do seu colaborador, do que você precisa fazer. Aí, o que que acontece? O que que é esse passo a passo, né? Então, por exemplo, aqui da Barista Wave, é o modo de ser da Barista Wave. Então, aqui a gente vai começar a apresentar, e isso é excelente para a gente fazer no que a gente chama de onboarding ou boas-vindas, que é quando o funcionário acaba de chegar na sua empresa. Então, ele chegou no primeiro dia, vamos contar a regra do jogo para ele, o que que faz aqui, como as coisas funcionam. Inclusive, quando a gente tem um código de cultura, a gente pode pedir para ele assinar depois uma lista de presença que ele tomou conhecimento das regras do negócio, isso também fica mais fácil quando for demitir, enfim. Isso daqui também tem um resguardo jurídico que ajuda muito vocês na postura e conduta do que vocês esperam, né? Então, por exemplo, todo código de cultura, eu sempre indico que vocês tenham os valores estabelecidos do seu negócio. Porque os valores são esses comportamentos, ou são as atitudes, o que você espera que eles façam e como eles fazem, né? Então, aqui, por exemplo, aqui na Barista Wave, a gente vai falando aqui, que depois eu compartilho com vocês esse documento, né? A importância dos nossos valores, que são diamantes que vão se transformar com o tempo como aprendizado, né? Então,
que a gente tem aqui de 3 valores principais dentro da Barista Wave? A gente tem, e a gente quis colocar com esses nomes mais completos, mas vocês podem usar um nome só, tá? Somos parte da solução. Compartilhamos conhecimento e buscamos maestria no que fazemos. Como a gente trabalha mais com uma galera de marketing, de tecnologia, a gente tem uma pegada um pouco mais jovem, né, na forma de escrever. Mas o que é importante vocês saberem? Vocês também vão trabalhar com muitos jovens, pode ajudar vocês. Quando eu falo que somos parte da solução, o que eu quero dizer com isso? Somos automotivados na busca por soluções. Não importa a origem do problema, estamos sempre em busca de soluções. Nos orientamos por resultados. Somos comprometidos e responsáveis pelas nossas próprias entregas. O que isso quer dizer no final do dia? Até a gente colocou as hashtags ali. Aqui eu estou querendo dizer para eles que eu valorizo, né? Nós valorizamos na empresa iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade. Então, o que eu espero aqui quando eu falo desse valor para o meu funcionário? Que ele seja responsável. Que ele não. Por exemplo, se somos parte da solução, isso pode acontecer lá no negócio de vocês, vocês podem colocar esse valor. Se somos parte da solução, você não vai me trazer o problema sem solução. Ou pelo menos com uma proposta de solução. É isso. Então, se ele fala assim, nossa, tá vazando a água. Se dentro do meu negócio eu estou dizendo que sou parte da solução, eu não vou poder só virar para você e falar assim: olha lá, chefe, tá vazando água. Eu, no mínimo, vou ter que ter falado: olha, já tentei pôr um pano, já tentei alguma coisa. E aí vamos supor que ele veio e falou que tava vazando água e não fez nada. Como é que eu dou o feedback? Falar, ah, legal, fulano, beleza, então vamos resolver esse negócio aqui. Depois que resolveu, eu falo assim: olha, lembra que o nosso valor é somos parte da solução? Eu esperava que naquele dia você trouxesse uma solução junto, porque é isso que a gente espera daqui. Então, só para vocês terem uma ideia, que quando a gente tem o valor, a gente consegue cobrar na raiz do problema. Então, eu não vou ficar criticando que ele não falou nada, que ele não fez o que tinha que ser feito. Eu vou lá na raiz do problema e falo: olha, você não fez, mas é isso que é esperado de você. Então, até para dar o feedback fica mais fácil, né? Tá pegando? Pode fazer perguntas, tá? Sim, não, tá sendo bem claro. Ótimo. Então, o que eu faço para ajudar os nossos funcionários? Até porque, como eles têm acesso a esse documento, podem acessar todo o tempo. Eu explico o que é ser solução na prática. Então, aqui eu vou colocando os elementos. Ah, por exemplo, o que é ser solução na prática? Já que ele não entendeu. Contribui para a Barista Wave sempre que temos oportunidade. Agimos proativamente ao iniciar processos que beneficiem a Barista Wave. Desenvolvemos projetos de forma colaborativa, lembra que a gente falou de colaborativa ali? Contamos com a ajuda de pessoas de outras áreas em busca de soluções. Então, se eu tiver alguém no meu time que não está sendo colaborativo, opa, ele não está agindo com esse valor na prática, né? Então, esse aqui é um clássico. Ao identificar um problema, sempre nos perguntamos como eu posso ser útil aqui, como eu posso ajudar. Então, isso vai guiando eles, né? Então, a gente fez bem detalhado para guiar. Vocês podem ser mais simples, não precisam ter todos tão elaborado assim, mas ajuda muito, porque ali você consegue guiar o que precisa ser feito. O grande desafio é eles lerem, por isso que quando eles entram, pode ser até uma apresentação que você passa junto com ele. Olha lá, igual eu estou te explicando aqui, vocês podem fazer isso explicando pro time de vocês. E aí também digo que não é, né? Ser solução não é. Ser solução não é ter resultado a qualquer custo. O nosso modo de fazer é mais importante quando comparado com o resultado final, né? Principalmente a gente que Sibeli, trabalha com vendas e tudo isso, a gente tem que ter também esse ponto de inflexão. Pode fazer a pergunta. esse documento, ele é necessário que ele seja disponibilizado ou não? Você apresenta, como você falou ali, no momento da contratação? Como é que funciona isso? A pessoa tem que ter em mãos para sempre estar revisitando. O que eu indico? Você pode ter um lugar onde você, por exemplo, você encadernar e sempre ter acesso, porque isso aqui não é para ficar escondido, tem que ficar fácil, né? Por isso que Certo. as empresas, não sei se você já trabalha, muitas empresas antigamente ficavam visão, valores das empresas colado nas empresas, nas paredes, empresas mais antigas assim, indústria, normalmente é assim que eles faziam, que era um jeito de ninguém esquecer. Né? Mas, enfim, dentro de uma cafeteria, você pode encadernar e deixar lá fácil acesso. Inclusive, quando se você tiver que sentar, dar um feedback, até na hora da contratação, mostrar os valores, mas você pode ter uma apresentação e deixar impresso. Não que seja obrigatório, tá? Mas se vocês vão ter um código de cultura e vocês vão ser guiados por essa prática, que é uma prática muito adequada para você gerir pessoas, eu aconselharia depois ter um caderninho preto e branco mesmo, só para ali encadernado, para você sempre poder ter aquele material e apresentar, inclusive num bate-papo, lado a lado, se é um funcionário só, vai apresentando para ele, mudando os slides.
Tá Não ok. precisa só ter uma apresentação visual assim. Inclusive, cara, eu não, já tem tempo que eu não vejo esse documento, porque, cara, é impressionante como eu lendo agora, como que o time aqui da Barista Wave atua exatamente dessa forma, cara. O designer, o gestor de tráfego, a galera do suporte, a galera da equipe pedagógica aqui, cara, eu olho assim e falo assim, cara, que bom, me deu até um alívio no coração agora, porque realmente as pessoas, elas, quando tem algum problema, elas trazem já uma proposta de solução. E isso é muito maneiro de ver, sacou? Eu nunca, tipo, eu raramente eu tenho aquela postura de que o cara me traz um problema e eu tenho que pensar na solução do zero. Normalmente a pessoa já me traz uma ou duas opções. Ó, isso está acontecendo, eu pensei que pode ser dessa forma. Às vezes a pessoa traz e é uma viagem completa. Ela nem sempre ela traz a resposta, a solução ideal, né? Mas ela traz alguma solução, ela é proativa. Então, isso é muito maneiro mesmo. Porque isso ajuda as pessoas a entenderem o que que você espera delas. Porque às vezes a gente reclama, e eu sei, e tá de fato um desafio gerir pessoas, sempre foi um desafio e tá ficando maior por conta dessa geração que tem um jeito diferente de lidar com as questões. Mas quanto mais informação e mais orientação do como a gente quer que as coisas sejam feitas, facilita muito. Assim como eu estou falando de código de cultura, mas vocês terem checklists, vocês terem os materiais. Tipo, o que que cada um faz, quem faz o que, é sempre o como e quem faz, né? E o código de cultura é o como a gente faz, não só o como tecnicamente a tarefa, mas em comportamento, né? Porque os valores aqui, eles são os comportamentos esperados. Então, por exemplo, aqui compartilhar conhecimento. Então, claro, se alguém aqui da nossa equipe tiver um conhecimento e não compartilhou, inclusive a gente tem até um canal de compartilhar ideia e tal. Para a gente é importante, a gente trabalha com educação, então eu não posso alguém, ai, descobrir uma coisa nova e ficar só para mim. Não, todo mundo tem que compartilhar. Então faz parte dessa nossa natureza, né? Compartilhar conhecimento no nosso caso. Aí você tem que avaliar em vocês qual era o melhor, né? Aí também falo que não é compartilhar. Por exemplo, no caso de compartilhar conhecimento, esse valor não atribui a responsabilidade de aprendizado a outras pessoas. Então, cada um é responsável pela sua própria aprendizagem. Eu posso compartilhar, mas então a gente também vai orientando, né? Agora, esse é muito importante e esse daqui funciona bem em cafeteria, tá? Buscamos a maestria no que fazemos. O que que a gente quer dizer com isso? É buscar fazer as coisas com excelência. Então, aqui, para a gente, inclusive, isso cafeteria também funciona muito, é a gente trazer essa noção que aqui a gente está em busca da excelência. Então, por exemplo, se alguém foi lá e entregou um copo meio sujo, e você viu que foi para o cliente, depois você vai poder chamar a atenção e falar assim: vamos lá, fulano, eu vi que o copo não estava tão limpinho. Vamos lá, qual que é o nosso valor? Buscamos a maestria, então vamos tentar ali ter apreço, fazer melhor, tal. Porque aí você não está falando sobre o outro, você usa o valor como uma moeda para você poder dar o feedback, até porque também hoje em dia todo mundo se ofende com tudo, né? Você não pode falar nada que as pessoas É se ofendem. verdade. Então, o código de cultura também ajuda nós, como gestores, poder conduzir dentro desse campo minado que hoje em dia é cada vez mais difícil lidar com pessoas e como a gente vai fazer. E claro, também você vai em busca da excelência, porque de tanto fazer e tanto repetir, você assim, cara, já sei que é ali, daqui a pouco vão vir me falar qual é o valor, né? É uma forma de você ficar resguardado, né? Sim, Porque, né? é Entendi. exatamente isso, de ficar resguardado e também conseguir cobrar o time, porque às vezes é cansativo como gestor, putz, eu já falei, tem que fazer de novo. Mas se você tem um guia, você pode ter inclusive rituais dentro da sua gestão, de falar uma vez por mês, por aí, vamos lá reforçar os valores, pedir para eles falarem os valores, fazer uma reunião pequena, rápida, com o time de 10, 15 minutos, falar assim, gente, vamos revisar o valor, quais são, e também não ter muitos valores, né? Por exemplo, a gente só tem três, é bom sempre ter um número bem reduzido, porque, enfim, também encher a mão de ideias, de caminhos para você poder fazer, confunde, aí o cara já não sabe mais o que tem que fazer. Antigamente as empresas tinham tipo sete, mas hoje a gente sempre fala no máximo ali três, também menos que três, não, porque você precisa de um caminho, mas de três a cinco, mas cinco eu já acho muito, eu acho que três sempre é uma boa medida. Ana Tá ok. Letícia, quer fazer comentário? Oi, Cibele. Deixa eu te perguntar, tirar uma dúvida também. Você acha que numa cafeteria é interessante ter o pop ou indiferente? Procedimento operacional padrão, É, importantíssimo. Importantíssimo, e daí importantíssimo. teria como colocar isso dentro do pop também, né? Porque eu trabalhei numa corretora de seguros que todos que entravam tinham que ler o pop Isso. e já tinha mais ou menos essa parte inclusa também, entende? É porque É, o pop ele é mais técnico. O pop ele vai te dar as instruções
de como é que você executa uma tarefa especificamente. Por exemplo, como que como que eu preparo o cappuccino na minha cafeteria? Olha, meu cappuccino são 120 ml, vaporizado e papapá, numa temperatura. Mas isso já funcionaria a ficha técnica. Sim, sim. Mas Mas procedimento é de abertura, procedimento isso. de Aí é fechamento. melhor o checklist. Então, assim, a gente vai usar esses termos até com outros nomes. Pode ter, mas assim, lembrar que na cafeteria a gente tem que tentar ter, a gente tem que ter todas as instruções, mas mais mastigadas possíveis, porque a gente também lida com um público que às vezes dentro, por exemplo, de uma corretora, de uma corporação, a gente tem níveis de instrução diferentes, tem pessoas que já são, né, graduadas, pós-graduadas, tem outros níveis, então a gente trabalha com um nível mais operacional, né? Eu trabalhei muitos anos também no McDonald's. Então, o que eu posso Sim. dizer, olhando até essa referência do Depara de McDonald's para cafeteria? A gente tem que ter todos esses procedimentos, mas de forma mais simples. Então, o que eu aconselharia? O código de cultura, que vai dizer como as coisas funcionam aqui, e depois você vai ter o checklist, porque o checklist ajuda a dar instrução, o que tem que fazer, como fazer e ticar, ou seja, depois tem que ir lá dar check que você fez, ou seja, você ninguém esquece nada, então você está fazendo o procedimento operacional quando você vai no checklist. A ficha Sim. técnica é super importante, e aí a ficha técnica tem dois elementos: uma ficha técnica padrão, que é proporção, qual é o valor, nanana, e outra que é o passo a passo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lá, tem que pesar a farinha. Como é que eu vou pesar a farinha para fazer o bolo? Você pode ir nesse nível de detalhe, que aí poderia ser mais o procedimento operacional, mas ele tem que ser de fácil acesso e de fácil leitura. A gente tem que cada vez mais ajudar as pessoas. As pessoas, infelizmente, a gente também tem uma outra realidade, que as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto, né? Então, a gente tem Sim. muito analfabeto funcional, e eu tenho que dizer isso, vocês são empresários agora, vocês têm que saber disso. Então, as pessoas têm dificuldade, inclusive, de conseguir ler, e, na verdade, não é que lê, ela lê, mas ela não entende o que ela acabou de ler. É nesse nível, e assim, é importante que a gente consiga mastigar e simplificar para ajudar. Qual é o objetivo de tanto o checklist quanto o código de cultura? Facilitar que as pessoas que trabalham no seu negócio, elas atuem da maneira adequada. Então, a gente vai ali trazer elementos para ajudar elas, ajudar o serviço delas. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, na Sim. hora de fazer a limpeza, você vai colocar uma quantidade de produto químico dentro do balde para você usar o mop, por exemplo. Às vezes, o teu procedimento operacional vai estar lá, colocar 50 ml do produto químico. Só que a pessoa não sabe o que são 50 ml, ela não tem essa ideia, e às vezes ela não consegue nem dizer o que é. É melhor você colocar assim, um potinho rosa cheio e uma garrafa de água mineral de água. Às vezes o procedimento, às vezes mais rústico, digamos assim, ele funciona mais do que quando a gente está no tecnicismo ali de 50 ml do produto XYZ. Sim. Então, Eu indicaria, inclusive, isso. o potinho rosa do produto químico. Daniel deu Então, um ótimo exemplo. E, gente, e não é bobagem essa questão, por exemplo, eu vou dar até o exemplo mesmo do produto de limpeza, tá? Tenham tudo registrado. Porque aí funcionário vai usar, e aí fala assim, aí pôs quanto ele quis do produto de limpeza. Só que assim, quando a gente vai falar, cafeteria é feito de centavos. Se a gente tem, cada um coloca quanto quer de detergente, de tudo, a gente vai perdendo essa gestão. Parece uma gestão muito muquirana, né? No sentido, nossa, vai olhar ali, mas, cara, tudo faz diferença. E quando a gente tem um padrão, independente da figura que estiver ali, ela vai fazer igual. É por isso que grandes empresas tenham sempre padronização, porque imagine se não tiver padronização, o dinheiro vai saindo pelo ladrão em todos os cantos. Então, é muito importante ter e facilitar, exatamente isso. Aí, vai ser sempre nessa tampinha. Então, já fala que é sempre essa tampinha. Isso ajuda, porque você faz também a pessoa não precisa pensar. E aí ela só tem que executar o que você pediu para ser executado. o McDonald's tem muito isso, né, cara? Que são instruções à prova de imbecil. Quase isso, sacou? Tipo, O McDonald's também, Entendi. o jeito Obrigada, de Sibeli. passar. De nada, querida. O jeito certo de passar o esfregão, tudo isso por quê? Porque né, dentro, claro, imagina uma operação como o McDonald's, que isso já globalmente, eles têm que fazer com que seja mais eficiente possível e encontrar. Vocês também vão encontrar dentro do negócio de vocês o que é eficiente e qual é a melhor forma de fazer. E eu vou te falar, as pessoas adoram saber o que elas têm que fazer e como fazer. exato.
Pode parecer que não, mas a verdade é que é isso. A pessoa sabe que ela vai chegar lá e ela tem que ir lá, ligar a luz, e tá escrito que ela tem que ligar a luz e seguir, as pessoas, no fundo, elas querem que você facilite. É diferente você tá trabalhando com, igual a gente trabalha aqui com uma turma criativa, tal, essa galera você tem, é outro esquema, né? Porque é outro tipo de negócio. Mas falando de um público que é o público que vocês vão trabalhar, quanto mais orientação tiver, você pode ter certeza, e ainda vão errar. Infelizmente, mas assim, Mas gostam. mas facilita muito, assim, a pessoa sente aliviada que ela já sabe o que tem que fazer, não precisa ficar lembrando, tá ali, segue no passo a passo. E vocês, como gestores, também vão ficar muito mais aliviados, porque vocês sabem que o que vocês pediram para fazer, vocês vão ver, conferir, e isso vai dar a liberdade de vocês saírem depois da operação, tudo isso porque tá tudo organizado, né? Então é muito importante criar isso. E aí aqui a gente vai falando um pouco da atitude, né? Então, por exemplo, aqui, dentro desse aspecto que a gente colocou atitude waiver aqui, né? Que é a nossa brincadeira com o Barista Wave, é o que a gente não aceita dentro da nossa empresa. E eu acho que é muito importante vocês também colocarem o que vocês não aceitam. Porque isso também ajuda na história do feedback, quando alguém tiver um comportamento não bacana. Então, por exemplo, aqui a gente não julgamos os valores pessoais de alguém. Feedback ao vivo na presença de não fazemos feedback ao vivo na presença de outras pessoas, nem crítica. Não é brincadeira nem piada, então a gente não permite que isso aconteça dentro do nosso ambiente. Então, se alguém estiver fazendo brincadeira, piada ou criticando alguém, opa, alerta vermelho, a pessoa não está seguindo o nosso comportamento, então a gente vai, né, conseguir depois dar um feedback. Isso elimina bastante essas coisas, porque, querendo ou não, você falou a regra do jogo. Quando a gente deixa a regra subentendida, dá margem para as pessoas fazerem o que não é para fazer. Né? E aí aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente tem o que a gente chama de one-on-one, que são as nossas reuniões um a um, né? Então, o Daniel vai ter reunião com alguém do time, eu vou ter reunião com uma pessoa do time, que é o feedback mesmo, que é o momento que você vai falar para a pessoa que está bacana, que não tá. É muito importante, gente, vocês também colocarem esse momento, principalmente para elogiar. Todo mundo quer elogio. Todo mundo está em busca de elogio. Claro que a pessoa vai precisar merecer o elogio. Mas sempre que puder, dê reforço positivo para o time. Nossa, gostei da forma que você fez, gostei da forma que você atendeu. Nós também queremos elogio. Então, assim, não deixe passar. Para vocês, ai, tá cada vez mais difícil contratar. Mas também você tem que fazer a sua parte. Né? E motivar as pessoas não é, nossa, eu vou aqui, tenho que fazer tudo, deixar chegar a hora que quiser. Não, não é sobre isso. Tem regras, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem tudo isso. Mas é muito importante a pessoa se sentir valorizada. E já existem milhares e milhares de pesquisas, e não só, né, no nosso nicho, mas em outros nichos, e aí serve para todo mundo, as pessoas ficam nas empresas que elas se sentem reconhecidas. E reconhecimento, muitas vezes, e no nosso caso, muitas vezes não vai poder ser o reconhecimento financeiro, pelo próprio modelo de negócio é mais difícil, mas o fato da gente reconhecer o trabalho bem feito, conseguir recompensar um colaborador que está entregando, que está fazendo, né? Que seja mesmo com um elogio, ou até, quem sabe, né, de repente, pagar uma pizza para a família no fim de semana, também dar os seus agrados, aí vocês vão ver o que cabe para vocês. Isso é muito importante. Se vocês tiverem a sorte de terem funcionários fiéis, realmente reconheçam essas pessoas, porque terem essas pessoas vão fazer toda a diferença no negócio de vocês. E que mais? Então aí depois a gente tem as perguntas, como é que faz, mas depois eu compartilho esse material para Acho que deixar. é um bom documento para vocês terem como referência mesmo para vocês fazerem o de vocês. Se eu não me engano, tá lá na plataforma também, mas aí a gente põe embaixo dessa, a gente manda aí para eles depois. Isso, mando no grupo depois. Depois manda lá no grupo. Ok, agradeço aí. Muito obrigado mesmo, viu? Esclareceu muito Valeu, aqui. Mônica. Eu chamei pedir ajuda dos universitários, porque, cara, ninguém melhor que ela para responder. Ela que criou essas documentações todas aqui. Foi até bom para mim, porque eu olho agora assim, eu vejo que a coisa tá rodando aqui. Então, A cultura de vocês aí tá forte, então, né? Tá, meu. Obrigado, Sibeli. Muito obrigado, Sibeli. Obrigadão, viu, Daniel? Valeu mesmo. Boa, cara. Obrigado você, cara.